Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast. Hoje em um lugar muito especial, com um convidado especial, vocês vão conhecê-lo aqui, para falar sobre um assunto muito importante. Aqui nós conversamos sobre tudo e em alguns momentos nós falamos sobre pontos mais profundos da nossa teologia, mais profundos da Bíblia. E hoje tem um assunto muito interessante, que é aquela pergunta que nós fazemos sempre, né? Se eu sou salvo pela graça, por que eu continuo lutando contra o meu pecado? Por que eu continuo sendo classificado como um pecador? A graça de Deus não é o suficiente? Por que eu preciso me santificar? O nosso tema de hoje é a santificação. E para conversar sobre isso eu recebo aqui um pastor presbiteriano que também é meu irmão do meio. Meu irmão do meio formou, ele vai falar quando ele formou aqui, qual a igreja que ele está, mas ele trabalhava numa outra igreja, numa outra cidade, e esse ano ele chegou aqui em Governador Valadares e nós vamos conversar sobre esse tema da santificação. Mas primeiro a gente vai fazer aquela apresentação básica e a gente vai conhecê-lo um pouco melhor. Eu já o conheço, mas você vai poder conhecê-lo um pouco melhor. É isso aí, Pedro, seja bem-vindo. Valeu. Meu irmão do meio. E aí, começa se apresentando, porque para mim, né, já ficou claro que tá tranquilo, né, saber quem você é. Mas se apresente, quem você é, quem é a esposa, a filha recém-nascida, a igreja, onde que é essa igreja, para quem está assistindo a gente poder conseguir, quem sabe, acompanhar vocês lá, né? Bom, meu nome é Pedro Henrique de Paula Lima, sou pastor, como já foi dito, minha esposa chama Eliene, a minha filha agora está com quase 3 meses, Esther de Souza Lima. Sou pastor hoje na Igreja Presbiteriana do Monte Sião, ali no bairro Nova Vila Bretas. Antes de vir para cá em Valadares para poder trabalhar no Monte Sião, na congregação ali, eu pastoreei 5 anos em Divinópolis. Me formei em 2020 e logo em 2021 eu fui para Divinópolis, foi meu primeiro campo. Fiquei 5 anos ali, 1 ano como licenciado, 4 anos como ordenado. E foi específico e atípico porque foi na época de pandemia que eu me formei, né? A minha formatura teve um limite aí de 6, 7 pessoas, 6, 7 convidados por formando, porque não podia colocar muita gente na igreja. Então o início foi assim, pandemia, as coisas foram acontecendo dessa forma, e agora eu estou aqui, né, para um novo trabalho, uma nova caminhada em Valadares, nessa igreja, no Monte Sião, ali no Nova Vila Bretas. Isso aí, é isso. A gente mora... Nossos pais moram aqui em Valadares desde 2002. Isso. A gente ficou um bom tempo morando com eles, né? É claro, hoje a gente é casado e tudo. Mas você, antes do seminário, também teve um processo lá do seu chamado. Sim. Você era funcionário de uma outra empresa, né? E aí Deus te levou para o seminário. Em 2020 você formou. Mas nós estamos aqui em Valadares já tem 24 anos, né? Pelo menos nossos pais estão aqui há mais de 24 anos. Bastante tempo. É isso aí. Bom, a gente vai falar sobre santificação. É um tema extremamente importante para nós que somos crentes, né? Principalmente porque lida com essa questão da necessidade de buscar essa santificação. Eu fiz essa pergunta no início, né? Se a gente é salvo pela graça, por que a gente continua pecando? Sim. A gente acaba tentando relacionar uma coisa com a outra. Por que eu continuo sendo um pecador? Mas a gente vai conversar muito sobre isso. Mas o importante, assim, o nosso ponto de partida é a seguinte. A gente está falando sobre ser salvo pela graça, a gente está falando de justificação, santificação. São coisas distintas, mas inseparáveis. Sim. Por que é importante eu manter essas duas verdades unidas para eu poder compreender a santificação? Sim. Justificação e santificação você não consegue se separar porque uma coisa está atrelada à outra. Você não pode se fazer santo sem antes ser justificado. E eu falo se fazer, quando eu digo isso, é se declarar santo em Cristo sem antes ter sido justificado. E você, ao mesmo tempo, também não pode dizer que foi justificado em Cristo Jesus e não viver uma vida constante, que é um processo, santificação, um processo que começa do princípio vai até o fim da vida ou até que Cristo volte, né? O que vier primeiro. A santificação, que é esse ato imediato que acontece no momento que a gente é alcançado pela graça de Deus,
A justiça de Cristo é imputada a nós. E é importante a gente entender isso, porque muita gente acha que o processo de transformação acontece no momento da conversão. Depois daquilo ali, fica em paz, não precisa fazer mais nada e tal. Alguns pensamentos acabam correndo muito para isso. Só que quando você olha para a santificação, ela é o processo que continua após isso. Então não é simplesmente um momento, mas existe um percurso a ser percorrido, né? Depois que você é alcançado pela graça de Deus, justificado em Cristo Jesus, que é a santificação, que não há como. E a importância também de fazer uma diferenciação aqui. A Escritura diversas vezes nos chama de santos, né? Santos no ponto de sermos separados. Então todos nós somos santos, mas não no sentido ainda dessa santidade perfeita, pelo fato de sermos separados. Mas a santificação, ela é um processo que vai até o fim de tudo, até o fim da nossa caminhada cristã, enquanto a gente existir, enquanto a gente respirar. Isso é a parte inseparável daquilo que a gente é em Cristo Jesus. Não tem como andar sem, né? Sim. Não tem como. A santidade perfeita, ela vem na glória, né? Só na plenitude do que é ser santo. Isso. Né? É interessante a gente falar sobre isso, porque o santo na Bíblia é separado. Isso. É um povo separado, Isso. é um povo santo, mas não significa que esse povo não seja um povo pecador. Isso, exatamente. E que precisa lutar contra o pecado constantemente. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Porque talvez alguém está assistindo a gente, fica se perguntando, né? Se eu já fui alcançado por Deus, por que eu ainda continuo lutando contra os meus pecados? Por que o pecado continua militando contra mim, né? Continua me assediando o tempo inteiro? Primeiro porque a gente é alcançado pela graça do Senhor para viver para a glória dele em santidade, processo de santificação, mas a gente ainda faz isso no mundo caído. E ainda como servos do Senhor, lógico, mas ainda estando no meio de um mundo que ainda permanece em pecado. O pecado continua à nossa volta. Sim. Ainda existem desejos no nosso coração que muitas vezes nós lutamos contra eles. A Escritura diz que certos desejos ou certas coisas podem acabar sumindo e você nunca mais vai ter que se preocupar com eles. Tem outras coisas que nunca vão sumir, que carecem de uma luta constante, diária, a todo momento, para que você permaneça. Então, o fato de sermos alcançados pela graça de Deus não anula também um outro fato de que o pecado ainda é uma realidade, até que Cristo, de fato, de forma plena, transforme todas as coisas. Então, a gente não tem como falar de vida santa sem ou isolado ou separado de que o pecado ainda é uma realidade. A gente convive com isso. Porque a gente, às vezes, como cristão, há um erro muito grande, né? A gente se converte, a gente está no meio do povo e a gente começa a achar que a gente só vai viver no meio da igreja, que vai viver com mais ninguém. A grande questão é que a realidade não é essa. Ainda se fosse, o pecado permaneceria ali. Sim, Mas a grande questão é que você se envolve com outras pessoas no seu trabalho, na escola, e a não ser que você se isole completamente disso, que não é nada bíblico, você vai ter que conviver com pessoas, você vai ter que conviver com situações e, óbvio, vai ter que continuar convivendo com certas coisas que continuam latentes na sua mente, no seu coração, que é o processo de santificação que vai trabalhar isso no seu coração. Porque, como o Tiago fala, né? A gente cede a cobiça do nosso próprio coração. E Tiago está falando ali ao povo de Deus. Ele está deixando claro, o seu coração ainda cobiça certas coisas. Sim. E você pode acabar cedendo a essas cobiças e se entregando a elas. É por isso que a santificação é tão importante e é por isso que, apesar de sermos salvos pela graça, ainda lutamos contra o pecado. Porque ainda existe em nós um coração muitas vezes cobiçoso por coisas que não vêm do Senhor e não glorificam a Ele. Eu estudei, né? Estudei assim, lendo muito o capítulo 15 lá de Mateus, e você vê o Senhor Jesus muito preocupado com o coração, enquanto os fariseus e escribas estavam muito preocupados com a aparência, Sim. né? Por que seus discípulos não lavam as mãos? Na verdade, implicitamente, eles estavam, ou indiretamente, né? Eles estavam querendo acusar o próprio Jesus, porque, seus discípulos não fazem porque você, que é o mestre, não faz. Sim. E aí Jesus os confronta, fala, vocês estão preocupados em lavar as mãos, mas e o coração de vocês? Então a religião, igrejas não são perfeitas, né? Não. E quem está dentro da igreja não é perfeito também, mas a religião acaba construindo essa capa, né, de uma
aparente santidade por meio de coisas mais, vamos dizer assim, mais palpáveis que você deve fazer. Então eu estava lendo muito sobre isso, assim, de como que a religião, ela te dá meio que a maneira de você gerenciar a sua vida. Mais ou menos assim, se eu fizer isso, tá tudo certinho. E eu não preciso me preocupar com mais nada. É bem mais fácil. Só que a santificação vai muito além disso, porque não é uma questão só de seguir um conjunto de regras ou se adequar a uma certa aparência, ou jeito de vestir, né? Jeito de ser, jeito de falar. As pessoas falam que o crente tem um jeito próprio de comunicar, de ser, de falar. Mas uma coisa interessante, assim, pelo menos lá em casa, né? Assim, meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe, que é o mesmo. Mas a gente percebe que você vive no mundo, trabalha, faz as coisas, e as pessoas naturalmente te veem como um separado. Sim. Pela sua forma de ser, sem seguir uma determinada regra, só porque você é um crente. Só isso. Né? Então é interessante, é bom a gente falar isso, porque é uma luta contínua, né? Pelo fato de eu ser pastor e você pastor, não significa que a gente não lute contra o pecado. Muito pelo contrário. Né? Na vida prática existem várias lutas, né? Por exemplo, tem vícios e tal. Você identifica mais alguma outra batalha assim que aparece na vida cristã, que você fala assim, isso aqui é uma batalha que todo crente enfrenta e é uma luta contra o pecado? Além de uma batalha, uma outra coisa antes, que você falou sobre, às vezes, a forma como a igreja acaba encarando certas coisas. E também há um erro muito grande que acaba vindo também de um entendimento errado ao longo do tempo, da convivência, ou de entendimentos errados, que santificação muitas vezes ela é atrelado àquilo que você deixa de fazer. Sim. Eu sou santo porque eu não roubo, eu sou santo porque eu não traio as pessoas, e esquecem de falar que santificação não tem tanto a ver com aquilo que você deixa de fazer, mas tem mais relação àquilo que você faz em relação à sua obediência a Cristo. Sim, Mas é muito comum, eu sou santo, né? Porque eu deixo de fazer muitas coisas. E isso acaba entrando dentro da igreja, acaba sendo um desafio muito grande no meio do povo, porque essas regras que você falou acabam apontando muito para isso. Então aí existe um número gigantesco de regras, coisas que você tem que deixar de fazer para se tornar cada vez mais santo. E isso acaba trazendo uma confusão muito grande, porque na sua mente, quanto mais você deixa de fazer as coisas ruins, mais santo você é. E isso acaba trazendo também uma responsabilidade que não é sua, de tentar alcançar por meio disso, talvez o favor de Deus. Tem pessoas que se acham mais amadas por Deus porque fazem menos coisas ruins e mais coisas boas. Isso é um erro muito comum, um risco que é muito comum dentro das igrejas. Pessoas que entendem que deixando de fazer certas coisas vão alcançar. E é interessante isso porque tem uma verdade, algo que eu achei muito interessante, que eu ouvi de um pastor, que ele fala assim, que o amor de Deus por nós ele é estável. Né? E aí junta com outra frase, não há nada de tão ruim que eu faça que Deus me ame menos, ou nada de tão bom que Deus me ame mais, justamente por conta do amor do Senhor, diferente do nosso expresso pelas pessoas. Ele é um amor estável, que não tem variação. E o grande problema, um outro risco dentro da igreja com relação à santificação é esquecer isso. E achar que o amor do Senhor, ou o favor do Senhor é alcançado de acordo com as coisas que eu faço. E por que a gente faz isso? Que é o grande risco, que eu acho que é a chave para entender isso aí. É porque eu costumo dar esse exemplo, é como se a gente puxasse uma cadeira, senta Deus ali e diz, pronto, agora você é um igual a mim. Então eu vou tratar você como se fosse um igual a mim. E se eu preciso de certas coisas para poder atender as pessoas, então eu acredito que Deus também precisa. Então a gente deixa de tratar Deus como soberano, santo, perfeito, glorioso, para tratar Ele como um igual a nós. E isso acaba sendo um grande erro, porque a gente acaba querendo impressionar a Deus, a gente acaba querendo satisfazer certas coisas que o Senhor às vezes nem pede para que a gente satisfaça, com o objetivo de alcançar alguma coisa no meio disso tudo. Isso é um risco muito grande, né? E tem muitas igrejas, muitas pessoas que fazem isso, que pegam Deus, colocam Ele como se fosse um igual a nós e tratam dessa forma. E isso acaba
acabando completamente, destrói completamente o senhorio do nosso Deus, né? Isso pode ser até um tipo de batalha prática contra o pecado, no sentido de que pessoas acabam usando a santidade, né? A busca pela santidade, como uma forma de barganhar com Deus. Sim, sim. Ô Deus, vou ficar sem fazer isso aqui, sem isso aqui, sem isso aqui, para o Senhor me dar isso daqui. Então é uma visão de Deus muito materialista, né? De que se eu me comportar direitinho, Deus vai me dar. Mas a santidade não tem nada a ver com isso, né? De ganhar algo de Deus. A gente pode dizer que a santificação é muito mais uma resposta. Isso. Né? Aquilo que Deus já fez por mim, se Ele me salvou pela graça, logo eu vou obedecê-lo, vou amá-lo, né? De todo o meu coração, né? E hoje tem uma coisa interessante, vou até fazer essa pergunta aqui para você e vamos ver como é que você vai responder. Que as pessoas no mundo, né, acreditam muito nisso, de que se elas forem boas, fazerem as coisas certinho, vai dar tudo certo. No final, Deus vai mandar elas para o céu, né? E tem uma outra linha, né, evangélica, que vai falar muito da graça de Deus e deixar de lado a questão da obediência. Você já é salvo pela graça, não precisa fazer mais nada, não. Você não precisa se preocupar com isso ou com aquilo. O que você responderia para uma pessoa se ela chegasse para você e falasse assim: olha, Pedro, eu já sou salvo, eu aprendi isso, sou salvo pela graça e eu não preciso me preocupar com santidade? O que você responderia para uma pessoa que dissesse isso para você? Eu já precisei responder algo assim. Era uma pessoa que veio me questionar com relação a essa ideia de que somos salvos e não perdemos a salvação, que é um fato, né? Sim. E eu disse, então se eu não perco a minha salvação, eu sou salvo pela graça, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver da vida da forma que eu quiser. Só que a grande questão é que nós somos salvos e o que evidencia, parte do que evidencia o fato de sermos salvos é justamente, vamos colocar assim, né, as nossas obras, ou aquilo que nós fazemos, ou o nosso modo de viver diante do Senhor. Eu lembro que tem 2 textos em Efésios que são muito interessantes. Primeiro você pega Efésios 1, que vai falar assim, que vocês foram separados, lá no início do capítulo de Efésios, e ele diz que foram chamados e separados para serem santos e irrepreensíveis. Então, existe uma razão, vocês foram separados para serem santos e irrepreensíveis. Para ser alguma coisa. Isso, e aí você chega no capítulo 2, naquele texto conhecido, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz, não de obras para que ninguém se glorie, mas ao mesmo tempo, imediatamente em seguida ele diz, mas vocês foram chamadas para viver a partir das obras que o Senhor preparou de antemão para que você andasse nelas. Ou seja, alcançados pela graça e agora vivendo ou andando nas obras que o próprio Senhor já estabeleceu para que a gente andasse nela. Então as obras, a vida, a prática na presença do Senhor evidencia que nós somos salvos em Cristo Jesus. E não o contrário, não é obras para que sejamos salvos ou alcancemos o favor, como a gente acabou de falar, para barganhar. Mas alcançados pela graça de Deus, completamente, experimentando completamente esse favor imerecido de Deus, para então viver em obras. Então, a gente é salvo, mas a gente é salvo para alguma coisa, para ser santo e irrepreensível, para andar nas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, existe algo que foi estabelecido por Deus, que a gente precisa fazer após sermos alcançados pela graça de Deus. Então, nessa ideia de você ser salvo, sentar no sofá, levantar os pezinhos e ficar olhando a vida passar, isso vai completamente contra. E a pessoa que tem esse tipo de pensamento, é um pensamento muito desonesto, porque ela acaba pegando uma parte daquilo que ela não gosta na doutrina ou na teologia, para poder tentar atacar e fazer uma invenção, uma construção que a própria Escritura não diz, né? E tem muita gente que faz isso, né? Só pega o que gosta. Sim, o que interessa. E descarta o que não gosta. Deus está exigindo demais de mim, né? E aproveitando que você falou nisso, a Bíblia tem mandamentos, leis, né? Estatutos. O Senhor Jesus deu mandamentos para os seus discípulos, né? Ele trouxe profundidade aos 10 mandamentos e ele reafirmou alguns mandamentos de Deus. Sim. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que amar o próximo, vocês têm que honrar seus pais, vocês têm que honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não desconstruiu, né? Sim. Qual que seria nesse processo? Eu acho que já ficou bem claro que a santificação é um processo, ninguém chegou lá ainda,
né? Isso vai ser no dia que morrer, crente no Senhor, ou o dia que Jesus voltar, né? Então é um processo. Nesse processo, qual que é o papel que eu vou chamar aqui da palavra, olhando para o Antigo e Novo Testamento, né? Qual que é o papel da palavra na vida de um crente que busca santificação ou busca santificar-se, né? É fundamento. A Escritura tem que ser o fundamento daquilo que a gente faz, vive. A lei do Senhor, ela ao mesmo tempo que mostra que somos imperdoáveis diante dele, agora em Cristo Jesus é o nosso guia para viver. É em Cristo Jesus. Sem Cristo é impossível, e a gente só consegue cumprir em Cristo porque Cristo, ele cumpriu todas as coisas, e porque ele cumpriu, nós também podemos cumprir. Então a palavra entra como um meio, ou a partir de onde nós andamos, as verdades a partir das quais nós vivemos à luz daquilo, né? Da verdade do Evangelho, daquilo que a Escritura nos ensina. Então a Bíblia, ela precisa ser o fundamento de tudo aquilo que a gente faz, o fundamento. Eu tenho inclusive trabalhado muito nisso desde que eu cheguei na igreja. Desde que eu cheguei em janeiro, eu tenho falado muito sobre Escritura, eu tenho falado muito da igreja, das portas para dentro, deixando claro a importância de estudar, de conhecer, mas entendendo que o estudar e o conhecer e o compreender a palavra precisa ser aplicado à minha vida. Não adianta eu ler, estudar, me aprofundar se eu não sei para que aquilo serve, né? Sim. E é muito comum isso. Pessoas, eu tenho me deparado ao longo desse pouco tempo de ministério com pessoas que sabem certos termos, repetem certos jargões. Sim. E quando você vai perguntar para elas, não fazem ideia para que aquilo serve, nem se aquilo de fato é algo justo. E a Escritura vem justamente para corrigir, para poder ditar o caminho que a gente vive a partir dela, e é em Cristo Jesus. Isso é importante. Porque tem muita gente que perde isso também, né? A Escritura se torna um guia, um sustento, mas sem Cristo. Porque Sim. Eu entendo que quanto mais eu conheço, melhor eu fico nesse negócio, e daqui a pouco eu sou tão autossuficiente que nem de Jesus mais eu preciso para caminhar. Sim. Não preciso da suficiência, nada disso, porque eu sou o suficiente a mim mesmo, né? Não preciso de nada disso. Daí nasce as heresias. Nasce para todo lado. E aí vem aquele monte de coisa assim que você fica meio assustado. Porque no fim das contas a Bíblia precisa ser o fundamento, e ela por completo. Né? Não um pedacinho dela apenas, mas a Bíblia por completo, ela é a nossa base para a caminhada. Está envolvido e faz parte de tudo aquilo que a gente é e faz. E eu acho que assim, a gente estuda muito, né? O presbiteriano é muito conhecido por estudar demais. Sim. Né? Eu lembro da nossa mãe falando uma vez, né, quando eu estava em Rubim, que tinha ela e meu pai de presbiteriano, tinha um outro batista e um assembleiano. Aí o pessoal brincava com ela assim, você já tem tudo, o estudo, a música e a oração. Mas assim, a gente estuda muito, eu acho que é importante, não que as outras denominações não façam isso, né? Mas dentro da nossa realidade, mas às vezes pessoas se perdem, elas não sabem como aplicar isso na vida delas, ou eu tenho a sensação às vezes que elas ficam esperando que alguém seja santo por elas. Sim. Alguém, às vezes, a liderança, como se fosse assim, não, a responsabilidade de ser santo é só de vocês, que tem que dar o exemplo. Sendo que eles esquecem que aonde eles estão, eles também são um exemplo. As pessoas olham para ele como um crente. Fala, essa pessoa aqui, meu colega de trabalho, é um crente. E olha o que ele está fazendo. Então, esse modelo, né, de santidade não vem só de quem está na frente, liderando, e que estuda a Bíblia, porque vai fazer isso toda semana na pregação, no estudo bíblico lá da igreja. Mas é de todo crente que tem a Bíblia como seu fundamento, né? E se não e sem a palavra, você também não tem o caminho pelo qual você deve seguir para poder, para que essa santificação, né? Isso. Essa vivificação também cresça no nosso coração. Com isso, tem uma coisa interessante, que isso nos leva a não obedecer só porque a gente tem medo de Deus. Como eu falei aqui, é muito mais uma resposta, né? Como é que essa diferença, por exemplo, entre medo e gratidão transforma a maneira como nós obedecemos a Deus? Porque tem gente que obedece por medo e que não entendem que a obediência como resposta. E com isso a santificação. Eu estou colocando obediência e santificação aqui
porque sem obedecer não tem jeito, né? Como é que essa diferença de uma coisa para outra transforma a visão das pessoas sobre a necessidade, né, da santidade? A gente, o medo e a gratidão. A gente precisa temer o Senhor, né, para poder de fato andar na presença dele, mas precisa ser grato, porque a gratidão vem do entendimento de que nós somos salvos em Cristo Jesus, e eu penso assim, pelo menos, né, a gente só pode viver em santidade de fato porque o Senhor nos possibilita isso. E salvos em Cristo Jesus. O maior milagre que uma pessoa pode experimentar é a salvação em Cristo Jesus. E isso já é motivo mais suficiente para você ser grato. Jesus, exatamente. Né? De fato ser grato ao Senhor por tudo isso. O medo muitas vezes entra muito naquilo assim. Nossa, eu fiz um negócio assim, meu Deus, o Senhor vai acabar comigo, vai arrancar isso de mim, vai tirar aquilo. Existe um processo às vezes na santificação que envolve o medo assim, eu faço algo contra o Senhor então vai me punir por conta de algo ruim que eu fiz contra ele. Vamos entender, o Senhor pune os seus filhos. Em Hebreus diz que o Senhor, ele, até na Almeida Revista Atualizada, fala que ele açoita os filhos a quem ama. E ele diz assim, se você é filho e não está sendo corrigido pelo pai, você não é filho, você é bastardo. É o que a palavra de Deus diz. Só corrige filho. Então tem que ter uma diferença aí. Medo e correção são coisas diferentes. A correção envolve um fato de um pai amoroso que cuida do seu filho e faz isso de fato e de verdade. Você teme a esse pai, o respeita, o ama e é grato por todo o cuidado que ele tem por você. O medo, ele não envolve isso. O medo te leva a entender, até mesmo quando você é corrigido, o medo te faz entender a correção de uma forma errada. É aquela velha história, né? Eu virei para uma pessoa uma vez e falei assim, fulano de tal tá doente, não tá bem e tal, e nós estamos orando para ele poder melhorar. E a pessoa virou para mim e falou assim, mas o que ele fez? Como assim? Não, ele deve ter feito alguma coisa errada para ele poder estar doente. Ninguém fica doente por do nada. Ele deve estar faltando à igreja. Então, existe esse medo de fazer algo, sair da linha, digamos assim, e sermos punidos pelo Senhor por isso. O Senhor castiga o seu povo, ele pode fazer isso como um pai que corrige os seus filhos, e muitas vezes essa correção é severa, mas a gratidão de fato é o que deve estar presente no coração, até mesmo quando nós somos corrigidos. Porque a correção de Deus sobre o seu povo é justamente para poder tratar, formar, modificar aquilo que precisa ser modificado. Então até a correção deve trazer uma atitude de gratidão diante do Senhor por sermos corrigidos. A gente tem uma dificuldade de entender isso porque eu não vejo nenhum filho, foi corrigido severamente pelo pai e pela mãe, falou assim, mãe, pai, obrigado por vocês terem me corrigido aqui de forma severa. Ninguém faz isso. Então a gente tem um pouquinho de dificuldade porque a gente acha muitas vezes que a correção parece que ela, na nossa mente, às vezes ela não é necessária. Só que quando a gente fala da correção que vem do Senhor, ela é sempre uma correção justa, santa, e assim como a salvação, a correção, ela exige de nós gratidão, porque é o cuidado do Pai por nós, né? É porque Deus não tem a nossa instabilidade, não né? tem. A gente pode errar com Deus os nossos filhos. A estabilidade, ele é estável, nem para cima e nem para baixo. A gente pode errar com os nossos filhos no peso, na forma, exatamente, né? É claro, a correção é necessária, ainda mais pra gente que lê as escrituras, a gente sabe da necessidade de pais corrigirem seus filhos, até para que eles sejam pessoas melhores, né? Aprendam a obedecer, aprendam a não mentir, né? Aprendam a fazer as coisas do jeito certo e valorizar, né, as coisas que têm. Mas Deus não tem a instabilidade nossa. Ele é e estável. Ele sempre vai fazer isso de maneira amorosa, né? Porque ele nos ama e ele faz isso para nos santificar, para nos moldar. E a correção entra num papel muito importante aí da nossa santificação. A gente falou muito aqui sobre praticar coisas, né? Uma coisa que a gente falou lá atrás, e eu acho que aqui seria bom a gente falar sobre isso, são as boas obras. Como é que a boa obra entra nessa história da santificação, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo a gente e pensa assim, peraí, até é um processo, mas o que eu faço? Que boas obras são essas que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas? Fomos salvos pela graça para fazer isso, né? Para viver nessas boas obras. Lembrando que a gente não nega a prática de boas obras, né? Mas onde é que elas entram aí nessa história aí da vida de santidade ou da santificação? Como a gente falou anteriormente, elas entram como evidência, né, daquilo que nós somos. Por exemplo, tem
tem um texto que eu acho interessante, quando fala lá, né? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. As pessoas gostam muito do texto, mas elas esquecem que tem um afim ali, né? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. Então a gente é chamado a fazer algumas coisas, como por exemplo proclamar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Isso é uma ordem que nos é dada. O serviço ao próximo, o serviço ao nosso irmão, o serviço como parte atuante, né? Primeiro os de dentro e também os de fora, servindo naquilo que é necessário. São obras que o próprio Senhor Deus nos fornece a condição de fazer para que a gente possa fazer. Isso passa pelo desenvolvimento da salvação, que Paulo vai falar lá em Filipenses, mas é todo um desenvolvimento e obras que são feitos nos méritos de Cristo e no senhorio dele, e que faz parte. Não tem como uma coisa, salvação, existir sem as boas obras, porque as boas obras evidenciam. E essas boas obras na Escritura, como as que eu já falei, elas precisam ser realizadas, precisam ser aplicadas na nossa vida, com o povo de Deus, com os de fora, naquilo que nós vivemos, na vida de santidade que nós temos diante do Senhor. Então há essa necessidade de ter as boas obras, né? As obras, elas são necessárias e elas não podem estar fora disso. A gente às vezes tem um problema muito grande com obras, dois extremos: ou você não faz nada ou você faz demais pelos motivos errados. Ou eu não faço absolutamente nada porque eu descobri que não sou salvo por obras, ou eu faço demais porque me disseram que evidencia. Só que eu faço tantas obras, e quando eu falo demais é nesse sentido, que eu perdi completamente já a noção de que evidencia, para poder se transformar em algo que me justifica. Obras não te justificam. E o fato de ser salvo também não diz que você não deve fazê-las, porque isso é uma ordem do próprio Deus. Então tem que haver esse equilíbrio. O equilíbrio está onde? Naquilo que a gente falou, na Escritura. Não é o fundamento? O que a Escritura diz? Evidência daquilo que somos. Há a necessidade de fazer nos méritos de Cristo tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, né? Para que o nome dele, no fim de tudo, que é somente esse o objetivo, para que o nome dele seja glorificado, né? Acima de qualquer coisa. Esse é o alvo máximo. É o alvo principal nosso. Glorificar a Deus e agradá-lo, né? Porque ele é santo. Isso. Né? Aquele texto de Isaías é muito importante, né? Isaías, diante da visão da santidade de Deus, ele se vê como um pecador, mas logo em seguida Deus o leva a fazer a sua obra, que era pregar a palavra, né? Então, Isaías, você não vai ser destruído aqui imediatamente, mas eu estou te chamando para você ir lá e pregar contra o meu povo, né? Que não está santificando, né? Estava completamente corrompido ali no contexto de Isaías. Essas evidências na Bíblia parecem muito como frutos, né? Sim. Que frutos são esses, assim, que a pessoa pode perceber na vida dela e ver que Deus está trabalhando nesse processo de santificação dentro do coração dela? Gálatas, né, que vai falar, e é interessante que lá é no singular, né? É o fruto do Espírito. Sim. E é interessante a gente entender isso, porque tem pessoas que acham que alguns desses gomos não precisam estar lá dentro. Sim. Mas o singular ajuda a gente a entender esse ponto aí, né? Sobre a questão da mansidão, a questão do domínio próprio. E todas essas coisas, não somente essas, estarem juntas. Por que eu vou falar especificamente, por exemplo, mansidão e domínio próprio, sobre ser manso, ou sobre ter domínio sobre si? Hoje em dia, por exemplo, é muito comum. Uma pessoa estressada fala que isso é traço da personalidade dela. Às vezes ela trata alguém mal ou fala alguma coisa de certa forma e ela diz assim: não, essa parte aí do fruto eu não tenho não, porque... Eu fui diagnosticado. Eu fui diagnosticado, isso. O diagnóstico hoje tem até um diagnóstico livro... me governa. Isso, tem até um livro do John MacArthur que chama Sociedade Sem Pecado. Esse livro basicamente ele diz assim: numa sociedade onde tudo é diagnóstico, nada é pecado. E né? hoje a gente vê muito isso. Assim, se você for pensar bem, você pode classificar uma pessoa do mundo como muito mais puritano do que um puritano, porque eles se acham assim: eu não tenho erro algum, não tem. Tá tudo bem comigo, eu não sou errado, né? Errado está o mundo, né? E isso acontece porque os pecados deles já são muito bem justificados por eles mesmos ou por terceiros, né? Ele não há justificação em Cristo, mas há justificação própria. É algo muito comum em todo ser humano, até no crente.
muito Sim, no crente. sim. Ele quer justificar as coisas que ele faz, os erros que ele comete. A Escritura diz que quando a gente comete pecado, a gente precisa confessar os nossos pecados ao Senhor, sem o mas ou sem o porquê. Senhor, eu pequei nisso ou naquilo, mas se o meu irmão não tivesse feito aquilo comigo, não teria acontecido. Você tem que ser igual Davi, né? Isso. Quando o Natan chega lá e conta aquela historinha, né? E Davi fala assim, não, esse homem aí merece a morte, esse homem é você, Davi. Isso. E é interessante que Davi em nenhum momento fica assim, mas Senhor, a Batseba, ela me provocou. Não, ele simplesmente reconhece o pecado. E eu acho muito bonito da parte de Deus, sim, e a estabilidade do amor de Deus, que por meio de Natan, Deus fala para Davi assim, você já está perdoado. O perdão é imediato, né? Sim. Mas a gente está falando dos frutos, domínio próprio, e a gente está falando da sociedade. A gente continua daqui. Uhum. E é importante a gente entender esses frutos, eles sendo manifestos, e tem que ser todos os frutos, né? Porque, como a gente já falou, na verdade, no final das contas, tudo acaba meio que englobando uma coisa só, porque esse fruto também é o que vai evidenciar, e é interessante que é o fruto do Espírito. Então, mais um ponto importante aqui, quando a gente vê que isso é produzido em nós como fruto do Espírito, é algo então que não parte de nós, ao mesmo tempo que parte de nós. É aquela questão, soberania de Deus, responsabilidade humana. O próprio texto de Filipenses que eu falei, onde Paulo diz para você desenvolver a sua salvação com temor e tremor, mas sabendo que tudo aquilo que você faz é porque o Senhor opera em você o querendo realizar, e ele diz, segundo a sua vontade. Então existe a produção por a necessidade de fazer por nossa parte, que é a nossa responsabilidade, mas entendendo que é o Senhor que atua em nós para que o fruto produzido não seja o fruto de um coração pecador, que não seja um fruto de um coração que acha que é suficiente a si mesmo, mas é o fruto do Espírito produzido em nós, de forma evidente, né? Porque não tem como andar sem essas coisas e por completo, né? Por completo. E não tem como ser santificado, né, ou buscar a santificação sem a própria presença do Espírito Santo no nosso coração. Não tem, impossível. Né? Ele nos ajuda nessa caminhada, né? E nesse crescimento espiritual. Coisas práticas de novo. Meios de graça, sacramentos, comunhão da igreja. Essas três coisas ajudam no processo de santificação? Muito. Primeiro, a comunhão do povo de Deus. Eu vi um pastor dizendo certa vez, achei muito interessante, que hoje em dia tem muita gente que está abandonando isso porque acha que não é necessário. Mas ele falou assim, a comunhão do povo de Deus, ela não é bela somente porque o Senhor ordena que seja feito e algo que é feito, ordenado pelo Senhor. Mas quando você chega ali, você percebe que sua semana às vezes foi horrível, você passou por um monte de coisa e do seu lado tem uma pessoa que está cantando, ouvindo a palavra, orando junto com você, que passou por coisas muito parecidas, e todos vocês estão orando, servindo e prestando um culto ao mesmo Deus, que é importante, né? Não é um culto a nós, mas é um culto prestado ao Senhor. A comunhão dos santos não é algo que nós fazemos porque queremos simplesmente, mas é algo ordenado pelo Senhor, e é importante ter essa comunhão. Tem certas coisas que só passam pela comunhão dos santos. Por exemplo, como parte do enchimento do Espírito, Paulo fala sobre cantarmos juntos, sobre nesse sentido do encher do Espírito Santo. Você falou os outros dois, como é que é? Eu esqueci. Sacramentos. Isso. Oração e palavra, né? Sacramento também entra na questão da comunhão, o batismo como o sinal visível da que aquela pessoa pertence de fato ao corpo de Cristo. A ceia, onde nós partilhamos no momento de comunhão à mesa do Senhor, e como cremos, partilhamos da presença espiritual de Cristo no nosso meio. Com isso somos santificados. Isso, também. A palavra de Deus como sendo a forma como o Senhor fala conosco, né? Não há necessidade que ninguém nos entregue uma nova profecia, porque toda profecia já está presente ali, e a palavra fala aos nossos corações. A oração, que é como nós nos dirigimos ao Senhor, e assim como acontece no culto, não é uma oração que nós nos dirigimos ao Senhor da forma como nós queremos ou achamos, e isso é importante. Se falamos lá atrás que a Escritura é a base, então culto, oração, sacramentos e tudo mais também precisa ser guiado pela palavra de Deus. Então a oração, ela também é algo que é importante quando conversamos com o Senhor, e precisa ser guiado pela palavra de Deus também. Todas essas ferramentas, elas são importantes, e você não pode descartar uma delas.
E isso é importante de falar, porque hoje tem muita gente descartando algumas coisas. Eu não vou na igreja porque eu posso fazer isso sozinho na minha casa, e pego a minha Bíblia e sento ali. Só que é interessante que você sentar por muitas dessas pessoas, talvez ela não lembre nem a última vez que ela abriu a Bíblia dela em casa, porque ela acha que consegue sozinha, só que a vida em Cristo Jesus, ela é a vida comunitária. A nossa família em casa é um pedaço da família de Cristo que se reúne ali como corpo de Cristo, e não tem como separar essas coisas. Não tem como separar. O povo de Deus não pode andar sozinho, porque é uma família, um povo. É povo de Deus. A gente fala para todo lado que o Senhor Deus tem um povo, mas a gente quer andar separado desse povo. É um desafio, né? E se eu for falar também das analogias de Paulo com relação ao corpo, vários membros, não tem como desassociar essas coisas. E a oração, ela passa orarmos juntos diante do Senhor, orarmos individualmente na presença do Senhor. É por meio da oração que nós confessamos os nossos pecados, é por meio da oração que nós agradecemos ao Senhor, é por meio da oração que nós muitas vezes pedimos certas coisas ao Senhor também. Então não tem como essas coisas se dissociarem, elas precisam caminhar juntas, né? À medida que a gente caminha na presença de Deus, diante do nosso Senhor. Não tem como estar separado. Eu ouvi há uns anos atrás, acho que foi o pastor Jonas Madureira, ele falando que a comunhão é igual quando você leva a faca para a pedra, né? Para ser amolada. Isso. E é o atrito que dá o fio, né? Então, se você quer ficar bem afiado, você precisa ser amolado, né? Verdade. E dói, é um processo, às vezes é difícil. A gente tem que passar por situações. E é interessante você falar isso aí, que dói, que é difícil. Hoje em dia as pessoas às vezes abandonam igrejas. Eu estou falando de igrejas fiéis, tá? É sempre importante deixar claro, porque existem igrejas que não são fiéis. Existem igrejas, como a Escritura diz, que são sinagogas de Satanás. Eu estou falando de igrejas fiéis. Pessoas às vezes querem largar igrejas fiéis, igrejas bíblicas, porque aconteceu algum problema ali dentro. Sim. Isso é um problema muito grande para mim, porque a pessoa que pensa ou vai fazer isso, ou tem essa ideia, a impressão que dá é que a pessoa conhece muito pouco da Escritura. Porque, por exemplo, olha só a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quantas coisas que ele está corrigindo dentro daquela igreja. Sim. Ele não está falando, acabe e vão embora cada um para sua casa. Ele não está pedindo ninguém para abandonar o barco. Isso, né? A igreja de Colossos, que estava passando por situações complicadas também, está sendo corrigida. A igreja dos Gálatas. Então você percebe que esse negócio de ter problema dentro de igreja, isso não é de hoje. Está registrado na Escritura. Veja o Antigo Testamento, o povo de Deus. Ali a igreja do Senhor caminhando pelo deserto, a igreja do Senhor reunido diante da presença do Senhor. E já havia problemas ali naquele momento. E há aqueles que o Senhor levanta para que esses problemas sejam resolvidos, para que as coisas sejam tratadas. Então o tratamento ele é necessário, e a gente não pode esquecer isso. Se a gente olhar para a igreja de hoje, entendendo que as coisas que acontecem são necessárias para que a gente vá embora, e algumas pessoas fazem isso, né? Nossa, lá fora as pessoas são muito mais santas do que aqui dentro, igual você falou. Só que você está esquecendo que ali dentro os pecadores, como a gente falou no início, são pecadores redimidos. Eles ainda pecam, mas eles têm a redenção. Então eles não devem, pelo menos, ter orgulho ou viver na prática desses pecados. E é por isso que a correção cabe. Porque se há de fato o Espírito Santo, a correção vai ser compreendida, ela vai ser atendida ou escutada por eles, né? Então é importante a gente entender isso aí. Igrejas, elas sempre vão ter algum problema, porque sempre foi assim. As igrejas da Bíblia não eram igrejas perfeitas. A todo momento elas estão sendo corrigidas, né? Sim, verdade. A gente falou muito sobre isso aqui, essa questão da nossa cultura, da nossa sociedade, tudo é muito rápido e a santificação é completamente oposta, Sim. né? Ela é um processo que vai acontecendo aos poucos, né? Na nossa vida. E caminhando aqui para eu te fazer minha última pergunta, pensando nisso, né? Nessa oposição dos resultados rápidos da nossa cultura, como as respostas que as pessoas encontram em outros lugares para justificar suas ações. Sim. São respostas mais rápidas, versus a nossa paciência e perseverança na santificação. Pensando em algum crente que está te vendo agora, que às vezes está cansado, está lutando contra um pecado há muito tempo, e esse negócio sempre fica voltando na vida dele, né, no coração, na prática, e ele acha que não está avançando muito na vida cristã. O que você diria para ele continue perseverando e buscando a santificação para a glória de Deus, mesmo que ele ou ela esteja cansado nesse momento?
Como você falou, a gente vive num mundo muito imediatista. Eu tenho feito um exercício lá na igreja, onde eu estou agora, que é muito assim. Eu estou fazendo um longo estudo teológico no material lá do Sproul no domingo de manhã. São muitos estudos. Aí eu falo pro pessoal, seguinte, faltam tantos estudos, não desanimem, perseverem. Por quê? O conhecimento das Escrituras, o entendimento das Escrituras leva tempo. Você, quando quer resolver alguma coisa, você quer algo muito rápido, muito imediato, só que aquilo que é trabalhado diante do Senhor leva tempo. E você precisa ter perseverança, porque no final das contas é até o fim da sua vida, ou até que Cristo volte, como eu falei, Sim. o que vier primeiro. Então há necessidade de perseverança e você precisa perseverar no Senhor. E uma dica que eu dou e que eu chamo as pessoas a isso é justamente para olhar. Isso ajuda muito a gente, quanto mais a gente lê a Escritura, mais a gente percebe isso. Olhar para aquilo que a Escritura fala sobre luz. Eu acho muito legal. Por quê? Que sentido? A gente fala lá, né? Ele nos tirou das trevas para a luz, estamos na luz de Cristo. Às vezes a gente perde um pouquinho a noção, essa dimensão da luz, porque às vezes a gente usa na escuridão do nosso coração mesmo, esquece certas coisas. E às vezes a gente também tem um entendimento errado do que é luz. Sim. E eu acho que alinhar o entendimento do que é isso ajuda muito a gente a lutar contra certas coisas. Por quê? Luz normalmente é força, luz normalmente é paz, algumas pessoas olham isso. Só que se você vê, a Escritura, ela vai tratar, na verdade, nós podemos entender isso. Isso inclusive está num livro do Joel Bick, sobre o pensamento dos puritanos sobre santificação, onde ele diz o seguinte: os puritanos, eles entendiam que a luz de Cristo, na verdade, é aquilo que expunha toda a pecaminosidade do que eles são. Quando você está no escuro, quando você está afastado, a sua roupa está suja e você não vê. Quando você está afastado, aparentemente está tudo organizado, está tudo no lugar. Quando a luz ela vem, ela expõe todos os defeitos, todos os problemas, a podridão do seu coração. Então a dica é, sempre volte para a luz de Cristo. Onde eu busco, onde eu entendo isso? Na palavra, na oração, nos meios de graça, na comunhão com o povo de Deus, no batismo, na ceia, observando essas coisas, entendendo para onde essas coisas apontam. Porque você, à medida que vai lidando com tudo isso, você vai ser exposto cada vez mais à luz do Evangelho, à luz de Cristo Jesus. E quanto mais a luz brilhar sobre você, mais a palavra vai mostrar o quão deplorável e destruído você é e quanto você precisa do Senhor. Então acho que essa dimensão da luz ela é importante para a gente entender. Não assim porque você seja uma pessoa iluminada, não, mas para que a luz de Cristo resplandecendo sobre você, você consiga perceber quem você é e diante de quem você se encontra. O resultado inicial vai ser desespero, porque você vai se olhar completamente destruído diante de um Deus completamente santo. Poxa, serei destruído, como Isaías fala. Só que o resultado próximo que vem após isso é justamente esse entendimento, é a confissão, é a rendição diante do Senhor e o entendimento que essa luz ilumina de fato quem eu realmente sou, para que agora eu possa viver a partir dessas ferramentas que nós já falamos em santificação e para a glória de Deus. Sim. Então, não abandone as ferramentas. Vá e continue utilizando dessas ferramentas que o Senhor já te deu, que nós já falamos aqui, para que essa luz resplandeça cada vez mais, para que a sujeira seja exposta e para que você perceba a necessidade da santificação diante do Senhor. Isso é muito importante. É como escreve o apóstolo João, Deus é luz. Isso. E quanto mais você anda sob a luz, mais exposto aos seus próprios pecados você é. Exatamente. Isaías, o que eu acho incrível em Isaías 6 é que ele se vê como um pecador. E aí eu lembro do Arcis Sproul falando numa mensagem dele em Isaías 6 sobre santidade de Deus, de que o Senhor vai até o altar, né? O anjo do Senhor vai até o altar do sacrifício, toma uma brasa viva e toca na parte mais sensível do corpo de Isaías naquele momento, que eram seus lábios. E aí o Arcis Sproul fala assim, Deus estava cauterizando os lábios de Isaías para a obra que ele ia fazer. Sim. Então é como se a luz de Deus cauterizasse, né, os nossos pecados, nos tornando aptos a fazer a sua obra. Sim. Ainda que sejamos pecadores como Isaías era, né? Então é isso. Ô Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Foi muito bom a conversa. Bom trabalho lá na Monte Sião. Isso, Monte amém, Sião. amém. Pessoal lá da congregação, né? Deus abençoe a vida de vocês, se vocês estiverem assistindo. Se Deus quiser, vai todo mundo assistir lá. Aí, faz propaganda pra nós, manda o link. Isso aí. Se alguém quiser te conhecer melhor e
te acompanhar, qual que é seu Instagram? Porque hoje a gente não passa o nosso número, não. A gente passa o nosso Instagram. O meu é php.lima lá no Instagram. E o Instagram da igreja, se eu não me engano, é IPB Monte Sião. Graças a Deus conseguiram na época registrar um nome simples. Então, IPB Monte Sião, para quem quiser acompanhar a gente, ver as nossas programações, aquilo que tem acontecido. E quiser também nos fazer uma visita, tá com a gente lá, vai ser uma alegria poder receber todo mundo lá. Você sabe de qual endereço lá? Vixe, não sei não. Tá. Não Mas aprendi ainda qual não. bairro mesmo? Lá é Nova Vila Bretas. Nova Vila Bretas. Ele fica perto ali do depósito do Big Mais, no Nova Vila Bretas ali. Sim. Perto da Lagoa também. Isso, perto da Lagoa. É isso aí. Quem é de Valadares vai entender, gente. Quem vai não entender. é... E se você entrar no Instagram, o endereço tá lá. A gente tá tudo bem detalhado lá. Não, tá tudo bem detalhado. Bom, Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe Amém. minha sobrinha lá nova, a Esther, né? A Nili. E que Deus continue fortalecendo a vida de vocês. Amém. E você ficou com a gente até aqui, meu muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado aqui desse nosso visual. E quem sabe a gente aparece aqui em um outro momento, em um outro lugar, né? Mas isso aqui é uma surpresa para você hoje. Que Deus te abençoe e que você continue nesse processo de santificação por meio da oração, da palavra, e que Deus fortaleça o seu coração. Não se sinta cansado, apesar que muitas vezes a gente se sente, mas saiba que Deus está pronto para te receber, ainda que você falhe, se você assim confessar e buscar a presença dele, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.